Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Ative esse vídeo até o final. E você mesmo que chega aqui hoje pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e dá um like nesse vídeo, beleza? Gente, vamos para esse corte aqui da entrevista do Tartaruga Brax, falando besteira como sempre. Vamos lá. Boa tarde, Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. A gente está com mais de 1 hora de entrevista. Eu acredito que não vai fazer uma segunda rodada, até porque muitos temas já foram tratados. Importante frisar para quem chegou agora e está acompanhando que você disse em algumas respostas que o Maurício Barbieri assina embaixo todas as indicações que foram contratadas. Então, o torcedor tem a ciência de que todos os jogadores que aqui estão tiveram a anuência dele. Queria só pontuar 2 coisas, Paulo. Você disse que mirou alto e eu sei que você consultou o representante do Felipe Coutinho. E o fato dele ter contrato na Inglaterra não significa que ele não queira voltar, ele está sob contrato. Porque quando você aguça a curiosidade do torcedor, dizendo que o Cria não quis voltar, ele pode ser um dos casos, já que houve a consulta. Mas falar de outro Cria, que está no Mundial e que se tem a notícia, acho que foi até o Pedrosa que deu essa informação, que entrou na justiça contra o Vasco, que é o Andrei Santos. Quando acabar o Mundial, ele volta para o Vasco e se volta em que clima, já que ele está processando o empregador? Ô, Fábio, eu nem disse que o Barbieri assina, não. Eu disse que ele participa do processo. Tá? A interpretação eu deixo livre para vocês fazerem, mas que ele participa do processo, porque eu entendo que é a maneira mais racional de se montar um elenco competitivo. É com a presença do treinador e com a presença do diretor técnico. Então, há a participação desses dois dentro de um processo de contratação, sim. E tem o principal, que é a participação da 777, através do seu departamento de análise e através do meu superior imediato, diretor esportivo do grupo. Quando você pergunta sobre atletas que não quiseram vir para cá, nenhum deles foi cria do Vasco. Nenhum deles. Eu disse que atletas mirados na contratação da primeira janela, alguns deles não quiseram voltar ao Brasil, atletas que jogam na Europa, e alguns não quiseram vir para o Vasco. Mas nenhum deles foi cria do Vasco, não. Todos os crias do Vasco, todos os ex-jogadores do Vasco, sem exceção, nenhuma. Estou buscando aqui, estou te respondendo e buscando na minha memória. Nenhum deles falou que não queria voltar ao Vasco, ao contrário. Alguns nomes já vazaram, como o do Felipe Coutinho, do Souza, que teve aqui dentro do CT, do Alan. Felipe Coutinho, se você falou que o salário do Paulinho era caro, tu acha que o Felipe Coutinho vai ser quanto? Diz aí. Se você não quis ficar com o Paulinho, que era mais barato, você vai querer ficar com o Felipe Coutinho como? Nem se ele quisesse voltar, falar, ó, Vasco, eu estou à disposição, me chama. Você vai fazer como para contratar o Coutinho? Diz aí. Se nem o Paulinho você quis, porque era bom, falou, eu tô, como é que foi a fala de vocês? Eu tô abismado com o valor, tô surpreendido com o valor. Do Coutinho vai ser muito pior. Se não tem dinheiro para pagar, vai fazer como? Vamos lá. Do Alex Teixeira, que está aqui. De outros atletas que a gente cada dia aparece mais conversa, assombração nessa SAF com esse cara. mas que por outras razões, e não da vontade deles, a gente consegue fazer a contratação. O cria Andrei, já negociado com o Chelsea, retorna ao Vasco, sim, assim que terminar a participação do Mundial. Eu não tenho conhecimento interno no Vasco sobre o processo do Andrei contra o Vasco. Peraí. Como que você não tem conhecimento algum do processo do Andrei contra o Vasco? Você não sabe dos seus jogadores, não? Você tá aí para fazer o quê? Para olhar a paisagem do CT, admirar, o céu tá bonito, ficar igual um Bob Esponja olhando pro céu,
olhando para a comunidade, é bonita, pererê, o povo, é isso? Vai trabalhar o incompetente. Como que você não sabe do processo do Andrei? Fiquei sabendo pela imprensa. Como assim? Você mete essa pra gente que não sabe do processo do jogador, que você trabalha nesse clube, nessa SAF? Se eu trabalho na SAF no teu lugar, eu queria saber se o processo de cada jogador, tudo que ele for fazer dentro do Vasco, eu ia querer saber. Todos. Se eles já montaram, já tiveram ação na justiça contra o Vasco, se está tendo, o porquê, eu queria saber de tudo. E você, incompetente, não quer saber, não é minha pasta. Mas você tem que saber. Você tem que saber. Você mete essa pra vascaíno, que não sabe do processo do Andrei? Porra, sacanagem, né não? Vamos continuar. Eu vi pela imprensa. E não questionei o staff do jogador, não questionei o jogador sobre isso. E eu preciso tentar... Para questionar um jogador como se o Vasco não paga? Tem que botar na justiça mesmo. Todo mundo que trabalha merece o seu dinheiro. E vocês já usaram o dinheiro do Andrei lá atrás para fazer fluxo de caixa. Fizeram um acordo com o garoto. E só pagou uma parcela e o restante vocês não pagaram. Bonito, né? Tem que botar na justiça mesmo, tem que cobrar o dinheiro. Sempre separar uma questão da outra, para impedir que isso interfira na parte técnica. Vários ídolos da história do Vasco também já reivindicaram os seus direitos na justiça. E nem por isso tem as portas fechadas aqui. Então, no meu planejamento, eu conto com o Andrei e com o Marlon Gomes, assim que terminar o Mundial Sub-20, a participação do Brasil, para eles serem integrados aqui. Não vejo aqui internamente um clima ruim para ele. E, de novo, não recebi formalmente dentro do clube essa manifestação de processo dele ou do staff dele contra o Vasco, nessa repactuação que foi dessa nova vinda dele. Gente, não acredito. Paulo. Não acredito no que eu ouvi. A gente não acredita. Esse cara trabalha na Vasco SAF. Um jogador coloca na justiça porque a Vasco SAF ficou de dar os valores dele na venda do Andrei pro Chelsea. Não só pagou a primeira, nas outras não pagou. Aí faz um acordo com o jogador para ele voltar pro Vasco. Foi feito o acordo, só pagou uma e nada. E aí? Você não sabe do processo. É muita incompetência, galera. É muita incompetência. Muito. Gente, saudações vascaínas a todos. Se cuidem. E fui.